Olá, pessoal! Que bom estar de volta com o nosso programa Sim para a Literatura, nessa temporada de 2023 e poder contar com a sua companhia. Vamos juntos na direção de uma sociedade mais solidária, mais fraterna e menos desigual, tendo o livro como a extensão do nosso braço. Portanto, se acomode na poltrona e curta junto comigo. Bem-vindos ao mês de março, mês da mulher. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas O Livro da Minha Vida, a participação de telespectadores apaixonados pela leitura, além de entrevista e muito mais. Na edição desta semana, a 1ª de março de 2023, vamos falar um pouco do universo da mulher e do seu universo de possibilidades. Vivendo num país chamado Brasil, onde a violência contra mulheres continua acontecendo, precisamos urgentemente discutir e rediscutir essa questão. Quem decide sobre o que fazer da própria vida é a mulher. O que me faz mulher é tanta coisa. É fazer tudo aquilo que dizem que eu não posso fazer por ser mulher. É ter as minhas opiniões respeitadas. Poder falar sem ser interrompida por homens. Me sentir amada. É aceitar a minha espiritualidade e os meus diferentes ciclos. Respeitar cada mulher que existe dentro de mim. O que me faz mulher é poder lutar por igualdade com minhas manas. Eu quero andar nas ruas sem ter que ouvir e não ter medo de uma sociedade machista e opressora. O que me faz mulher é batalhar todos os dias para alcançar os meus objetivos e os meus sonhos. O que me faz mulher é me olhar no espelho e me aceitar do jeitinho que eu sou. É ficar horas na frente do espelho escolhendo a roupa que me deixa mais bonita. Faz mulher é trabalhar o dia inteiro e ainda ter prazer em chegar em casa e cuidar da família e do meu lar. É receber os meus amigos em casa e ser feliz. Mas acho que acima de tudo é ter a liberdade de fazer o que eu quiser. E considerando esse caldeirão de possibilidades, para a entrevista dessa semana, nossa convidada é Bela Nogueira. Bela é compositora, musicista, roteirista, diretora e escritora. Membro do movimento LGBTQIA+, detém um aporte significativo de leitura de livros e de mundo, que exerceram total influência na composição da mulher que é hoje. Esse carinho, né, por essas histórias fantásticas. Você abre um livro, você está dentro do seu quarto, quando você vê, você está numa ilha deserta com o personagem ali sentindo a emoção que ele pode estar sentindo, o frio, o medo, as coisas. Então eu acho que são portais, né? Livros são portais. Você pode sair da sua realidade por um momento e se tornar aquilo ali junto da história. É seguindo juntos e compartilhando diversas leituras com Bela Nogueira
que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. Olha, pessoal, nessa edição tão especial sobre mulheres e diversidade, é sempre importante destacarmos que para avançarmos na direção de uma sociedade que seja mais fraterna, solidária e menos desigual, e principalmente menos violenta, é de fundamental importância aumentar nosso aporte de leitura. Para isso, vamos adquirir ou aumentar o nosso hábito de leitura. Então vamos para a nossa coluna Dica de Leitura desta edição. Comece por uma literatura mais fácil, você vai ler todos os dias. E não tenha a ambição de ler grandes trechos. Comece com pequenos trechos. Se você lê um parágrafo, 2, 3 parágrafos antes de dormir, que é uma coisa que é um hábito que eu tenho, por exemplo, você já vai, lógico, criando este hábito. Obviamente eu não leio apenas antes de dormir, mas vamos imaginar um dia meu atarefado, eu faço 1 milhão de coisas, trabalho com educação, então que eu não consigo um tempo de leitura ao longo do dia, pelo menos aquela 1 página, 2 páginas, nem que seja 2 parágrafos antes de dormir, faz parte do meu dia a dia. Então, comece por aí, deixa o livro do lado da sua cama, escolha um livro que lhe dê prazer e todo dia um pouco. Eu não perco oportunidade. Então, por exemplo, se eu pegar um táxi, um Uber, eu sempre tenho ali um livro na bolsa. Então, na sala de espera de um dentista, de um médico. Então, o tempo todo que eu tenho, esse tempo livre, eu estou sempre lendo. Então, pessoal, nós precisamos engrossar fileiras, né? E aumentar esse esforço para que a gente tenha uma sociedade mais leitora, que as pessoas se interessem mais pela leitura, pelo livro, porque é provado, né, principalmente a gente verifica em países de primeiro mundo, sociedades que são mais desenvolvidas, que homens que têm o hábito da leitura normalmente procuram resolver os problemas do dia a dia através do diálogo e não através da violência. E mulheres que têm o hábito da leitura normalmente são mulheres que têm uma consciência muito mais fortalecida da sua condição de mulher na sociedade. Precisamos ter o livro como companheiro, né? Como parceiro, para que a gente possa fazer um Brasil que seja bem mais interessante para nós e para nossos filhos viverem. Esse é o convite que eu sempre deixo para vocês. E na nossa dica de leitura desta edição, vamos seguir a sugestão de Winnie Pereira. Pode rodar a dica. Olá, minha dica de livro de hoje, desse mês da mulher, é Kindred, Laços de Sangue, da Octavia Butler. Esse livro é da editora Morro Branco e ele é originalmente do ano de 1978, mas foi publicado no Brasil em 2018. Ele foi escrito pela Octavia Butler, que é considerada hoje como a grande dama da ficção brasileira. Que é considerada hoje como a grande dama da ficção científica americana e mundial. Ela era uma autora negra, especializada em ficção científica e afrofuturismo, que infelizmente faleceu em 2006, mas que era muito prolixa e que escreveu vários livros nessa linha. Kindred, ele é um livro considerado de ficção científica porque ele trata de viagem no tempo, e ele é protagonizado pela nossa protagonista Dana, que é uma mulher negra que em 76 ela empreende um conjunto de viagens no tempo e vai parar em 1815 na fazenda onde os ancestrais dela eram escravizados. E ela vai conhecer os seus ancestrais, a mulher negra, que é sua tataravó, e o homem branco, dono, senhor das terras, que era seu tataravô. E a Octavia Butler utiliza da ficção científica e da viagem no tempo para falar sobre racismo, interseccionalidade, feminismo negro e uma série de questões do sistema de opressão. Essa é a minha dica de livro de hoje. É isso, pessoal. Vamos aproveitar a dica da professora doutora Winnie Pereira para que a gente tenha referência de livros para ler, né? Principalmente de livros escritos por escritoras e que tenham personagens femininos, que sejam fortes, que sejam representativos. Isso vale para nós, homens, e vale também para as mulheres, né? Vamos aumentar nosso aporte de leitura. Eu tenho certeza que a gente
caminhando nessa direção, a gente vai ter uma sociedade leitora muito mais interessante para a gente viver. Literatura na veia. É seguindo juntos nas trilhas desse papo de várias leituras que finalizamos a segunda parte desta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Esse carinho, né, por essas histórias fantásticas. Você abre um livro, você está dentro do seu quarto, quando você vê, você está numa ilha deserta com o personagem ali sentindo a emoção que ele pode estar sentindo, frio, medo, as coisas. Então eu acho que são portais, né? Livros são portais. Você pode sair da sua realidade por um momento e se tornar aquilo ali junto da história. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. E vamos juntos para a entrevista com Bela Nogueira. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, eu tenho a satisfação de receber aqui no estúdio da Rede Sim de Televisão em Linhares, Bela Nogueira. Bela é compositora, musicista, roteirista, diretora e escritora e é natural aqui de Linhares. Envolveu-se ainda na infância com diversas expressões artísticas, como pintura, artesanato e teatro. Encontrou-se mesmo na escrita e, sendo leitora ávida, acabou por criar o hábito de escrever compulsivamente e, desde então, nunca mais parou. Eu e Bela vamos conversar nessa entrevista, né, sobre a questão da mulher e como Bela se posiciona nesse cenário, sendo uma mulher que é membro da comunidade LGBTQI+, e que tem uma relação homoafetiva de parceria com a sua companheira. Vamos falar também dos seus hábitos de leitura, dos seus hábitos de escrita, e no final a gente vai falar do livro que Bela publicou recentemente, Antes que Seja Maio. Bela, bem-vindo ao programa Sim para a Literatura. A gente vinha alinhavando essa possibilidade, né, Bela? Sim, com certeza. Desde o ano passado, né? Exatamente. A gente conversando, eu acabei lançando o disco em dezembro, né? E essas obras são obras gêmeas, praticamente, que nasceram juntas, né? Okay. O Avenida Saudade, que foi meu disco que saiu, meu segundo disco saiu agora, 8 de dezembro, propositalmente, porque é o dia da padroeira de Linhares, é um disco que fala muito da cidade. E acabou que, ao mesmo tempo, em parceria com a editora Pedregulho, surgiu a possibilidade de publicar o Antes que Chegue Maio. E eu abracei as duas coisas, fiquei meio louca, lançando disco, lançando livro e tudo mais. E aí, agora que passou esse lançamento, eu consigo dar uma objetividade maior para a divulgação desse trabalho. E calhou de você, como sempre, carinhoso, né? E sempre abrindo as portas aqui para os autores da cidade, ter me feito esse convite. Da cidade, do Espírito Santo e do Brasil inteiro. O estado todo, né? Que bom que você está aqui, Bela. Pô, eu estou muito feliz de estar aqui. Como é que a leitura tocou você lá na infância? Nossa, mas foi definitivo. Você tem 15 anos de atividade? Na música, sim. Na música eu comecei a compor aos 15, né? Só que, como escritora, eu diria, há mais tempo até, porque eu escrevia muito como uma compensação de diálogos que eu não encontrava muito em casa. Então eu era uma criança muito curiosa, eu fazia muitas perguntas e os adultos não tinham muita paciência comigo. Então eu encontrava como infelizmente isso... muitos adultos continuam não tendo. Exatamente. Né? Então eu encontrava muito escape justamente nos livros, nesses personagens e tudo e tal. E eu me comunicava e me perguntava, me questionava as coisas no papel. Então eu cresci com esse hábito mesmo de quando eu via que às vezes queria debater um assunto, alguma coisa que eu tinha, eu ia lá no papel e já criava uma história sobre aquilo, inventava coisas e tal. E tenho esses cadernos, eu sou uma colecionadora de caderninhos, nunca fico sem. Eu tenho vários lá em casa, desde a infância, assim, de coisas que eu escrevia, de poemas, a crônicas, a coisas. Okay. E sempre usando da escrita como uma amiga mesmo. A leitura chegou na sua vida mais por influência das pessoas da sua casa ou da escola? Da escola, certamente da escola. Lá em casa a turma não era muito de ler, não, realmente. Porém, a escola ela tem um papel fundamental. Né? Principalmente os professores. O professor que te direciona, te coloca nesse caminho,
certamente ele se torna uma influência, né? Até comentávamos antes, né, de uma professora minha, a professora Eulina. A professora Eulina era professora de História e houve em 2008 o centenário da morte do Machado de Assis, que faleceu em 1908. Uma professora de História que incentivava a leitura. Exatamente. Que coisa boa. Ela fez uma aula que normalmente vem das professoras e professores de língua portuguesa. De língua portuguesa, para você ver que não é restrito, né? Pode vir de qualquer lugar. E ela realmente fez essa aula, assim, e solicitou que a gente fizesse pesquisas sobre o Machado de Assis e tal. E ali eu tive um encontro fantástico com esse autor e comecei a ler os contos, né? Porque ela passava os contos porque eram mais curtinhos e tal, e dava tempo de uma aula para outra, de trazer já um conteúdo sobre aquilo. E eu me deparei com Alienista, que até hoje é o meu conto favorito do Machado de Assis, e me apaixonei pela obra dele. E aí, olha que coisa, eu, na minha cabecinha fértil de criança, comecei naquela coisa de competir comigo mesmo, de quantos livros dele eu conseguia ler, que eu tinha que ler todas as obras do Machado de Assis. E nessa brincadeira eu ia na biblioteca municipal, pegava um, pegava outro e tal, até que zerei a coleção, assim, li tudo que esse homem escreveu, eu já li. Eu vou fazer uma pergunta que eu tinha colocado no roteiro para fazer no final. Claro. Mas vou adiantar. Tem um personagem de um livro que você leu, que você se lembra, que você gostaria de conhecer pessoalmente? Nossa, se totalmente. Ele existisse na vida real? Eu diria que o Sherlock Holmes. É mesmo? Porque é um... Marcou toda uma geração. Toda uma geração. E o Arthur Conan Doyle, que é o escritor, né? Ele criou um personagem que ele tem vida própria, né? Pelo amor de Deus. São tantos detalhes do Sherlock Holmes que você consegue ver ele na sua frente, assim. De tanto detalhe, riqueza das histórias. Cada livro te abre para um universo, apesar de ser um personagem muito misterioso ao mesmo tempo, ele tem muitos trejeitos, muitas manias, muitas coisas, então você acaba quase que conhecendo mesmo. Eu sinto que eu conheço o Sherlock Holmes e por isso eu acho que eu amaria assim, tirar ele do livro e bater 5 minutos de papo com ele. Seria fantástico. O Espírito Santo detém em números absolutos. O que são números absolutos, pessoal? Independe da quantidade de habitantes que o Estado tem. É quantitativo mesmo. O terceiro lugar em feminicídio no Brasil. Certo. É o terceiro estado onde mais se mata mulheres no Brasil. E o Brasil detém uma outra medalha, agora a medalha de ouro, né? Que principalmente de uns anos para cá, aumentou muito, muito. A violência contra homossexuais, o pessoal do LGBTQI+, e transgêneros, né? Isso. Então, nós somos uma sociedade violenta com relação a essas diferenças. E a gente precisa rediscutir isso. Com certeza. Como é que você, que é uma mulher da comunidade LGBTQI+, você tem um relacionamento afetivo com uma mulher, né? Você é casada com essa pessoa, como é que esse universo de leituras, a sua arte, a composição da pessoa que você como é que você está convivendo com isso? É difícil, acho que falo pela minha comunidade nesse momento, é difícil você não ter o direito básico de existir, né? Porque aí a gente está falando de uma coisa básica, que é o direito de você sair na rua, por exemplo, sem temer que alguém vai se sentir no direito, por exemplo, de te causar algum mal, de te proferir palavras que você não precisaria ouvir, se não fosse por isso, né? E o que é isso, né? É a minha vida, na verdade, né? Eu sou o que eu sou. Então, existe mesmo essa dificuldade, o que se tornou muito pior nos últimos anos, infelizmente, porque houve uma polarização muito grande no nosso país e o debate de ideias se tornou uma coisa difícil, porque as ideias elas precisam ser, independente da posição, do posicionamento de cada um. Eu não sou o tipo de pessoa que fala, não se discute sim. A gente tem que ter a maturidade de discutir. Quando não é discutido, é que a intolerância toma conta. E é o que a gente presenciou, né? Principalmente nos últimos 4 anos, infelizmente, que deu um boom. Exatamente. Assim, né? E essa intolerância foi muito mais incentivada. Né? Muito mais incentivada, discurso de ódio. Discurso de ódio. E tem um princípio básico, né, Bela? Se nós somos tolerantes com a intolerância vence. Com certeza. Por isso a importância de discutirmos essa questão. Exatamente. Eu acho que a arte ela tem uma função extraordinária
na vida do ser humano. Para mim, assim, se Deus tivesse dado o presente mais fantástico para a humanidade, esse presente para mim foi a arte. Eu acho que o ser humano, com a arte, ele desembrutece, ele se torna mais sensível, ele se torna mais empático, uma pessoa que lê constantemente, uma pessoa que debate ideias, uma pessoa que escuta uma música e se permite, sabe, ser invadido por aquela coisa maravilhosa que é a emoção de você ouvir uma música pela primeira vez e falar, nossa, a história da minha vida está nessa letra, sabe, aquela identificação. Ou você ir numa orquestra e assistir ir ao aquilo. Cinema, ir ao teatro. Exatamente. O acesso então, ao universo da arte, né? A arte, ela vem para tirar, parece, o peso das mazelas que a vida já é muito pesada, né? Já são tantas coisas que a gente precisa melhorar enquanto ser humano. E aí eu me pego, às vezes, como pessoa LGBT, eu fico me perguntando. Qual assim, é o nome da sua companheira? Milena. Milena, a gente está caminhando aí para 6 anos já de casamento, uma relação muito tranquila, muito gostosa. É uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu respeito. E é impensável para mim que pode haver alguém aí que pense que eu não sou digna do amor de Milena, por exemplo, e Milena não é digna do meu amor, apenas porque na minha ideologia isso não é correto. A sua ideologia, respeito a sua ideologia. Entretanto, ela não é soberana para todos, ela é a sua ideologia. A gente tem ouvido falar muito, estamos caminhando do final desse encontro para falar um pouquinho do seu livro. Pois é, essa conversa aqui, meu Deus do céu, que coisa boa. Renderia. A gente está falando muito, Bela, tem ouvido falar muito do empoderamento. Sim. Né? O que empodera você? Eu acho como mulher e como membro de uma comunidade que quer queira, quer não, tem sido muito violentada no Brasil. Sim, eu acho que principalmente, eu acho que eu faço parte de todas as listas das minorias possíveis, né? Eu sou uma mulher parda, gay, artista, eu sou a escória, né? Pronto. Eu preenchi todos os quadradinhos ali do que é. O que empodera você? Mas eu acho que quando a gente se nutre de tantos universos assim, né, e tal, e eu particularmente, como disse, sou uma pessoa que bebe de muitas fontes, eu vou para o audiovisual, eu vou para a literatura, eu vou para a música e bebo um pouco de tudo isso. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que fala pouco dessas temáticas. Eu não sou uma pessoa que você vai me ver debatendo, por exemplo, na internet. Nesse sentido. Eu não sou muito de falar, eu sou de fazer. O meu método é esse, né? Eu acho que todo método é viável, todo método é necessário para que a gente encurte essa distância entre as pessoas. Mas o meu método que funciona para mim é ir lá e fazer. Por exemplo, eu sou uma artista que tem um livro publicado, 2 discos lançados, eu participei de 2 programas de rede nacional, eu dirigi em 2021 um projeto que eu criei também para o canal Explicação, chamado Conexão 027, que é um projeto sem precedentes no mundo, assim, não tem nada parecido com aquilo, que é um projeto onde 6 artistas do estado fizeram um sorteio e um teve que interpretar a obra do outro, para entender. Esse projeto você tem vídeo dele? Tem tudo no canal. Você me manda as fotos para a gente colocar aqui durante a entrevista. Com certeza. Então, assim, por que eu acho que eu tenho atitude? Porque quando uma menina que talvez se identifica comigo assiste um negócio desse e vê lá que fui eu que dirigi, fui eu que fiz e tal, às vezes ela vai se enxergar naquilo e vai falar, já foi feito, alguém já fez o caminho. Rapidamente, mostrar o livro para o nosso telespectador. Esse aqui, gente, é o meu primeiro livro, minha primeira obra publicada, eu tenho mais livros escritos. Vou colocar a foto aqui para dar um destaque maior, enquanto você fala, tá bom? E é uma obra que reúne alguns poemas, né, que foram escritos durante alguns períodos da minha vida, e não tem período específico, né, um recorte de obras que eu já tinha acumulando lá em casa, e eu com essa vontade, esse desejo de publicar, apareceu essa oportunidade com a editora Pedregulho, eles abraçaram a obra, trataram com o maior carinho, inclusive um abraço para Marília Caff, que é a editora. Ficou muito bonito seu livro, essa foto aqui, nossa senhora. Essa foto é da Milena, minha esposa. É mesmo, que coisa bonita, sério. Quem melhor para retratar, tem um olhar aqui que tá impressionante. Fala, Bela. Então, a capa também fui eu que ilustrei, é um desenho meu, esse desenho. E passeia por essa vertente da saudade, essa vertente da nostalgia. É um livro que fala
diretamente, até no prefácio eu distribuo essa ideia, né? Eu sou uma pessoa que nos intervalos onde há o ócio, onde há a espera das coisas, é quando a criatividade ela mais me convoca a criar, né? Então, aí existem vários poemas que nasceram desses momentos, sabe? Entre uma coisa e outra ali que eu estava aguardando acontecer na vida musical, ou eu sempre tive o refúgio da caneta, do papel, para poder me expressar. E disso a gente fez um compilado e nasceu essa obra. É com o espírito vibrando nas ondas do mês de março, mês da mulher, que finalizamos esta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Vamos pegar isso como verdade, né? Vamos supor que após a sua morte você vá para o céu. Supondo. Supondo. Vai demorar pra caramba, mas vamos colocar isso como uma possibilidade no futuro, bem distante. E que fosse permitido que você levasse para o céu algumas coisas. Certo. O que você não deixaria para trás, pra gente finalizar? Caneta, papel, violão e acho que fotos das pessoas que eu amo, minha família, para eu poder ter eles sempre pertinho de mim. É isso aí, pessoal. Bem legal a participação de vocês, no prestígio que nos proporcionam, com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acessem youtube.com/Sim para a Literatura. Aponta seu celular para o QR Code que está na parte de baixo da tela da sua TV e faça sua inscrição no nosso canal. Vamos compartilhar experiência de leitura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Agradecemos o prestígio da sua audiência. Saudações poéticas e literárias e muito obrigado.